A paz do Senhor a todos. Sou o pastor Davi Salles. Meus amados irmãos, eu gostaria muito de ler convosco uma passagem ou um versículo das Escrituras Sagradas que está escrita na primeira carta de Paulo aos irmãos de Corinto, capítulo de número 1. 1 Coríntios, capítulo de número 1, verso de número 12, que diz assim: quero dizer com isso que cada um de vós diz: eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Foste batizados em nome de Paulo? Começa uma dissensão na igreja de Corinto pelo fato de haver algumas pessoas que gostavam mais ou preferiam mais o irmão A, o irmão B. Paulo ele se achou diante de uma grande dificuldade com a igreja, porque a igreja ela tinha perdido o centro da visão. Paulo, todas as vezes que ele ministrava, ele não falava outra coisa senão: o meu assunto é Jesus Cristo e este crucificado. Esse era o assunto de Paulo, falar acerca do amor de Deus através do seu Filho Jesus Cristo. Paulo não tinha complexos, Paulo não tinha a obrigação, ele não tinha preocupação de ficar observando quem pregava melhor, quem que cantava melhor, quem que era o que mais se destacava dentro da igreja. Não, queridos, a regra ela é clara. É necessário crer em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Mas Paulo agora chega em Corinto e ele vê discussões entre irmãos, discussão banal, discussão sem interesse espiritual nenhum, uma discussão que não vem trazer nenhuma edificação para a igreja. E qual era a dificuldade de Paulo? Era a preferência dos irmãos concernente a alguns líderes da igreja. A igreja estava se dividindo porque uns diziam que preferiram Paulo. Não, eu prefiro Pedro. Outros diziam: não, eu prefiro que seja Apolo. E isso começou a entrar dentro da igreja e começou a formar grupinhos dentro da igreja, irmãos. E o próprio Jesus disse que o reino dividido, isso ele estava falando acerca do reino de Satanás, que o reino dividido, ele não subsiste. Ora, se o reino do maligno se dividindo não subsiste, você imagina o reino de Deus. O reino de Deus, querido, ele não deve ser um reino dividido, mas um reino unido, unido no amor, unido no propósito, unido na mesma graça. Afinal de contas, Jesus é o nosso rei. E se nós temos Jesus como nosso rei, nós todos somos servos de Jesus. Jesus não escolheu ninguém para ser maior do que ninguém. Jesus não escolheu ninguém para ser melhor do que ninguém. Haja vistos, amados, que os pastores que o Senhor Jesus coloca, e eu me considero como um, e levanta nesta terra para ministrar, para ensinar, para guiar. Nós não somos, queridos, melhor do que aquele que está no último banco da igreja. Nós não somos melhor do que aquele que está na portaria da igreja, porque todos nós fazemos partes do mesmo corpo, o qual o cabeça chama-se Jesus Cristo. Se você olha por aí, hoje os homens são exaltados, são endeusados, são colocados tapetes vermelhos. É o apóstolo fulano de tal, é o bispo fulano de tal. Eu sei que a Bíblia diz que a quem honra, honra, e a quem temor, temor. Nós devemos honrar os homens de Deus, mas honrar não é idolatrar, honrar não é ficar de joelhos,
honrar não é ficar prostrado diante deles, querendo só que eles falam, que eles cantem, que eles profetizem. Se houver uma profecia do bispo, amém, Deus falou comigo. Se há uma profecia daquela irmã, que ela é faxineira, e Deus usa ela para profetizar, para falar uma revelação, não, isso aí Deus não usou ela para falar. Por que tanta confusão? Por que tanta dissensão? Por que eu prefiro fulano e beltrano e desprezo os outros? Porque o Espírito de Deus não está na minha vida. Porque quando o Espírito Santo de Deus está em minha vida, eu consigo discernir aonde e quem Deus está usando para falar comigo. É uma guerra, queridos, e uma guerra que não vai levar a lugar nenhum. Uma coisa que tem sido debatida nesses dias é o caso de Calvino e Armínio. Algo sem nexo, algo que não precisa ser debatido. É uma guerra entre tradicionais, entre pentecostais, calvinistas, arminianos. E é aquela guerra, uns crê nisso, outros crê naquilo. Não, uma vez salvo, salvo pela frente. Não, você tem que buscar a salvação. Você tem que ir até o fim para herdar a salvação, queridos. Quem salva é Jesus Cristo. Essa guerrinha de um querer mostrar que a sua visão está verdadeira. Eu sou calvinista, então eu estou certo. Eu sou arminiano, então eu estou certo. Eu sigo Armínio e é ele o que ele falou que importa. Não, eu sigo Calvino e é o que ele falou que importa. Se você buscar a história, Calvino e Armínio nunca se bateram de frente. Eles nunca tiveram nem conhecimento um do outro. Eles nunca tiveram um debate entre os dois, mas a gente vê pessoas aí sem conhecimento. Nós vemos pessoas debatendo, pessoas que postam vídeos e começam a colocar sua visão. E quando você começa a ver, aquilo que aconteceu na igreja de Corinto. Você é de fulano, você é de ciclano. Irmão, Paulo vem deixar claro algo aqui para as nossas vidas. Ele vem dizendo assim, no versículo 12, quero dizer que cada um de vós diz, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo, eu sou de Armínio, eu sou de Calvino. Essa briga não vai levar a lugar nenhum. A tua salvação, ela depende de Jesus. Coloca isso na tua cabeça, professor de teologia. Coloca isso na sua cabeça, pregador. Que não é fulano, que não é beltrano que está com a razão, mas quem está com a razão é a palavra de Deus. Você não precisa ficar brigando com o seu irmão porque ele crê que ele é calvinista. Você não precisa brigar com o seu irmão porque ele crê em Armínio. O que você tem que fazer é pregar a palavra de Deus para aqueles que não conhecem a Jesus. Para de ficar dizendo, eu sou de Apolo, eu sou de Paulo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo, eu sou de Armínio, eu sou de Calvino. Começa a se preocupar em pregar a palavra de Deus, porque é essa palavra que salva, a palavra que liberta, a palavra que cura, a palavra que é a bússola do piloto, o cajado do pastor. Essa é a palavra que liberta. Jesus nunca teve preocupação de querer demonstrar ser melhor do que ninguém, porque quando ele vai até João, João olha para Jesus e diz, Senhor, eu não sou digno de desaltar as aparcas dos seus pés. Eu não sou digno de tirar a sandália dos seus pés. O Senhor é maior do que eu. E Jesus humilde diz assim, faça o que tem que ser feito para que se cumpra o que as Escrituras. Você é de Cristo, glória a Deus, seja de Cristo, porque foi Cristo crucificado por você, foi Cristo quem morreu para te salvar, é Jesus quem vai vir buscar a sua igreja. Então para com essa confusão, prega a palavra, instrua aquele que não sabe nem quem é Jesus, e para de querer ser professor de teologia, para de querer debater com alunos, para de querer debater com professores, para de querer ficar gritando que você é de Paulo, que você é de Cefas, que você é de Apolo.
mas diga: eu sou de Jesus e o meu assunto é só Jesus. Jesus e esse crucificado. Prega contra o pecado, prega contra o inferno, prega contra os falsos profetas. Porque eu creio numa coisa e eu creio em outra, isso aí vai existir dentro da igreja. Sempre vai haver divergências. Uns vão dizer assim: não, eu acredito que posso comer carne de porco. Outros vão dizer: não pode. Uns vão dizer: tem que guardar o sábado. Outros têm que dizer: não deve guardar. E nós temos que ficar com a palavra de Deus, com a palavra do Senhor. Que Deus em Cristo possa te abençoar, em nome de Jesus. Ele é o que liberta. Jesus é o que liberta, é o que salva e é o que leva para o céu. Amém, queridos? Nada de dizer: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas. Seja de Jesus, seja de Jesus. Porque a partir do momento que você é de Jesus, você vai aprender a amar o seu irmão e você vai aprender a respeitar o seu irmão. Deus em Cristo te abençoe, em nome de Jesus.